Então, estamos iniciando nossa aula inaugural. Quero desejar a vocês um ótimo semestre, que vocês sejam muito bem-vindos. Eu estou feliz, porque nós passamos por um semestre bem conturbado, não tivemos tempo de planejar um monte de coisas, mas todas essas coisas saíram muito bem. Né, deu tudo certo, vocês apresentaram trabalhos, se adaptaram a uma nova tecnologia com a qual vocês não tinham a menor ideia, muitos, né, não digo todos, mas muitos não tinham a menor ideia de como manusear, de como usar, aprenderam a estudar sozinhos. Eu acho que só isso, já merece assim um certificado. 2020 foi o ano da virada, porque você aprendeu muitas habilidades, muitas competências, você desenvolveu muita coisa, mas eu já quero começar a falar hoje mesmo sobre a minha matéria. Não vou fazer muitas definições, porque hoje mais é uma apresentação, afinal a gente tem bastante mesmo o que apresentar, né? Sendo o primeiro dia de aula, normalmente as dúvidas acontecem mesmo, então é natural. Vamos aí, a ementa do curso. Então inclusive, para facilitar, eu vou copiar a ementa e vou colar lá no WhatsApp para vocês, que eu sei que vocês gostam de guardar essas coisas, tá? Deixa eu ver se eu consigo colar aqui também. Não, então não faz mal. Se eu não conseguir colar aqui, vou colocar lá no WhatsApp para vocês podem depois acompanhar. Essa daí é a ementa da nossa disciplina, tá? Eu vou, inclusive, para melhorar tudo isso, vou mostrar para vocês fazendo uma transmissão rápida. Olha aí, vocês estão conseguindo enxergar? Ou não? A transmissão. O que vocês estão vendo aqui? Vocês estão vendo o Antropologia? Conseguem ver? Ah, ótimo. Então vou falando. Muito longe? Peraí, deixa eu ver se eu consigo deixar ele maior. Ficou maiorzinho aí, ô Sivoneide? Melhorou? Não era Sivoneide, era Thelma, né? Ah, isso. Quem puder ver pelo WhatsApp, melhor. Mas se quiser, pode ver por aqui também. Conseguiu Irã? Tá ótimo. Vamos lá, então. Antropologia. Vocês têm 60 horas comigo. É claro que essas 60 horas são especificamente das aulas teóricas, mas vocês têm também a parte mais prática desse curso, né? Que é justamente a parte dos exercícios, das leituras que vocês vão fazer nas suas casas, essa coisa toda, tá? Então, veja bem, funciona assim. O nome da disciplina é Antropologia e Cultura Brasileira. São 60 horas, e a nossa ementa diz o seguinte: a cultura enquanto objeto de estudo da antropologia. É claro que antes disso, eu vou trabalhar com vocês algumas definições de o que é antropologia. Entenderam? Que eu acho que isso é bem importante. Alguns de vocês não sabem direito o que significa, e vocês não são obrigadas a aparecer na faculdade sabendo. Vocês vão saber, né, a partir do curso mesmo. É uma coisa natural. Então, a antropologia, que é o estudo do homem, eu já vou adiantando. Quando a gente fala homem, nós estamos falando homem no sentido de humanidade. Não é necessariamente o homem do sexo masculino, mas é o homem no sentido de humanidade, entenderam? Então, antropologia é o estudo do homem em sociedade, tá? É isso que nós vamos estudar. Às vezes, a antropologia se confunde um pouco com a filosofia, se confunde um pouco com a sociologia, mas, no geral, a antropologia é o estudo do homem inserido na sociedade, o homem como um ser vivo, social. Existe o estudo do homem por meio da biologia também. Né? O que é a biologia? Biologia é a ciência que estuda a vida. Quando a gente fala de biologia humana, né, ou a biologia do homem, vamos dizer assim, nós estamos falando de toda a sua composição, do seu organismo, né, da sua parte corporal. Mas quando a gente fala de antropologia, é muito mais do que apenas o pedaço da carne, das células, do sangue, né, dos fluidos que existem no corpo humano. Nós estamos falando das suas interações, dentre elas a interação social, a interação política, a interação cultural. Vocês estão acompanhando até o momento aí? Conforme tiverem alguma dúvida, podem colocar aqui no chat. O meu chat está bem aberto aqui para que vocês consigam me perguntar e eu responder em tempo real. Tá? Olha lá. Então, antes até da gente estudar o que é cultura, eu vou estudar primeiro com você o que é antropologia. Tá certo? Olha lá.
na sequência da nossa ementa, está dizendo o seguinte: as noções antropológicas de cultura e as representações simbólicas do relativismo cultural, etnocentrismo, diversidade cultural. Gente, cada uma dessas palavras que vocês estão vendo aí, ou seja, cada um desses conceitos que estão aí expressos nessa ementa, serão estudados pelo menos por uma aula, para vocês entenderem direitinho cada um dos conteúdos. Eu quero que você compreenda o que é representação simbólica, o que é a questão da antropologia e da cultura, o que é cultura propriamente dita, né? Eu quero que você compreenda que existem culturas, né? Que a nossa sociedade, infelizmente, ela separa os seres humanos entre culturas superiores e inferiores, quando, na verdade, cultura é cultura e pronto. Porque o que é cultura? Eu já posso até adiantar a você o que é cultura. De acordo com aquele livrinho que você... A Letícia não está entendendo a diferença da antropologia e da sociologia. Então, fique tranquila. Antropologia é o comportamento humano dentro da sociedade. Mas é o comportamento generalizado e controlado, no caso, como a gente está estudando antropologia cultural, controlado pela sua cultura, entendeu? Então, nós vamos estudar a variação cultural, a variedade cultural. A gente não vai estudar antropologia pura. É o estudo do homem em sociedade. É, mais ou menos isso mesmo, tá? Mas é o estudo comportamental, porque a gente não está falando de cultura. De acordo com aquele autor que eu acabei de citar aqui para vocês, que é o José Luiz dos Santos, cultura. O que é a cultura? Cultura é o conjunto de hábitos, valores e crenças que um indivíduo defende e tem quando está inserido em sociedade. Entenderam? Então, nós vamos estudar cada um desses itens. Vocês fiquem bem tranquilos, que eu vou fazer o passo a passo com vocês, para que vocês entendam, para que vocês não confundam. Nós vamos falar, então, das diferentes formas de produção cultural, vamos falar um pouco da cultura erudita, da cultura popular e da cultura de massa. Nós vamos falar também da identidade cultural, a identidade cultural, que é o pertencimento, a noção de pertencimento, nós vamos falar sobre isso. E nós vamos falar também sobre a implicação da antropologia nas concepções e práticas pedagógicas. O que eu quero dizer com isso? Não adianta nada, num curso de pedagogia, a gente só estudar o que é cultura, o que é antropologia, o que é diversidade cultural, se a gente não explica, por exemplo, o que é quais são as implicações dos conhecimentos da antropologia para um professor em formação. Por que é importante que um professor aprenda sobre antropologia? Então, nós vamos fazer também a questão da antropologia na sala de aula. Né? Nós vamos estudar as aplicações práticas da antropologia. Vão ser estudos bem divertidos, nós vamos falar de folclore no meio do caminho, nós vamos falar, inclusive, se eu não me engano, é agosto, né? Agosto que é o mês do folclore. Me ajudem aí, se eu não estou enganada, agosto é o mês do folclore, não é? 31 de agosto é outubro. Nós vamos estudar sobre isso, nós vamos estudar sobre como o brasileiro é visto por ele mesmo e como ele é visto no mundo. Né? Como é que as pessoas veem os brasileiros, né? Que ideias as pessoas têm dos brasileiros. Nós vamos falar sobre isso, vai ter vídeo, vai ter foto, vai ter muita imagem. Tá? Esse curso é um curso, essa matéria, nessa disciplina, é uma disciplina muito imagética. Ah, obrigada, Cristiane. É em agosto mesmo, então eu estou lembrado. Esse curso que nós estamos fazendo, né, de antropologia, é um curso muito imagético. Nós vamos fazer leituras de imagens nesse curso, para a gente compreender mesmo a essência de o que é o homem cultural, o que é o ser humano histórico, o que ele produz, né? Por que existem diferenças de tratamentos, por que existem pessoas que acreditam que a sua cultura é muito superior à cultura do próximo, por que isso acontece. Então, nós vamos ter aí um semestre inteiro para debater isso, e para debater também por que é importante, esse conhecimento todo é importante para a vivência, que é o objetivo principal de vocês, não é isso? Que é de ser professor, professora, a vivência pedagógica, a vivência educacional, a vivência prática na escola, no chão da escola. Nós vamos aprender essas coisas aí na teoria e na prática, tá? Primeiro bimestre, o Jennifer, se eu não me engano, acaba no final de setembro ou é outubro? É outubro, eu acho, tá?
e o próximo bimestre acaba em dezembro, né? Tá? Mas eu acho que inclusive o calendário, vocês já receberam, já podem, não receberam não, mas vocês já podem acessar o calendário, não sei se no portal da faculdade, acho que vocês já podem acessar o calendário, tá? Se vocês não tiverem acesso, aí vocês podem pedir para qualquer professor, eu também posso passar na próxima aula para vocês o calendário certinho, tá? Quando eu passarei também já algumas instruções também de trabalhos, atividades, lições, tá bom? Então, como eu dizia, esse é um curso bastante imagético e é um curso bastante cultural mesmo, né? A ideia realmente é promover uma formação cultural para o meu aluno, para a minha aluna. Mostrar para você as diversas culturas, para que você compreenda como esses processos de produção cultural acontecem. Vai ser uma matéria bem bacana mesmo. Acho que vocês vão gostar bastante. Eu, pelo menos, gosto muito de dar essa matéria. Sinto muito prazer em ensinar isso para vocês. Tá? Bom, vamos lá então, que eu quero mostrar para vocês aqui. Todos esses livros que eu vou apresentar para vocês da bibliografia básica, vocês vão encontrar lá na biblioteca da faculdade, tá? Então, olha lá, tá vendo a bibliografia básica? Se vocês, como eles vão fazer a abertura parcial, eu acredito que vocês têm como até pegar esses livros emprestados posteriormente lá na faculdade, tá? Mas existem muitas coisas que estão disponíveis na internet, sobretudo aquilo que é produzido cientificamente e está no Cielo, vocês podem usar sem medo, tá bom? Tudo bem? Vamos ver. Aí nós temos aí alguns, como, por exemplo, o livro da professora Marli André, que fala de etnografia na prática. O que é etnografia? Etnografia é o estudo imersão no estudo dos usos e costumes de um determinado grupo cultural, diferente do seu. Por exemplo, vamos dizer que eu quero saber exatamente como é que vivem a sociedade, como é que funciona uma civilização indígena. Então, o que eu faço? Eu, primeiro, vou tirar toda a minha ideia preconceituosa, preconcebida de sociedade superior ou inferior, de cultura superior ou inferior, e vou entrar numa sociedade diferente da minha, com um olhar mais puro possível, para, a partir dali, compreender e entender, mergulhar na realidade daquela civilização. Então, isso é etnografia. É quando você mergulha numa cultura que não é a sua, e você registra tudo isso sem preconceitos, que eu acho que é aí que tá a questão. Então, eu já quero adiantar o objetivo dessa nossa aula e por que ela é importante para o aluno de pedagogia. Né? Por que essa aula é importante para o aluno de pedagogia? Porque é uma aula que não permite, de jeito nenhum essa aula, não permite que o aluno seja preconceituoso. Não dá para que o aluno seja preconceituoso numa aula de antropologia, porque no momento em que o aluno é preconceituoso nessa matéria, muito certamente ele não vai se dar bem, tá? Então, para que vocês compreendam melhor essa minha matéria, é que eu gostaria de... Bom, acho que a gente vai ter uma pausa daqui a pouquinho, porque, inclusive, eu já falei muito, né? Falei por muito tempo aqui, eu quero tomar uma água. Mas a gente vai ter uma pequena pausa, porque hoje a aula talvez termine um pouco antes, né? Conforme a gente recebeu aí uma orientação, porque é um bate-papo, é uma conversa, é para tirar dúvidas de vocês, mas eu aproveito já para passar o que eu quero passar, porque eu sou uma pessoa muito ansiosa. Mas eu preciso realmente buscar uma aguinha lá, porque senão eu vou ficar meio ofegante, né? Mas eu